Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus a respeito do casamento. E nós vamos hoje para a parte 12 desta série, que tem como tema Construindo uma Família sobre a Rocha. E o subtema de número 14, Dinheiro, Sexo e Família. A vida espiritual de um crente em Jesus precisa se ter ensinamentos a respeito disso, a respeito de dinheiro, sexo e família. Esses três assuntos fazem parte da nossa vida espiritual. Amém? E nós não temos nenhuma dificuldade, nenhum tabu para falar desse assunto, para ensinar. Este altar é de Jesus. Este altar é do Espírito Santo de Deus, que nos leva a uma vida abundante, que nos leva a uma vida de paz, que nos leva a uma vida feliz. E o nosso casamento, a nossa vida familiar, precisa ter os olhos iluminados para termos essa vida bem-sucedida. Diz no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar a Ele, ao Senhor de senhores, ao Rei dos reis, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, Deus amado, Deus bom, Deus santo, Deus criador, Deus soberano, Rei de reis, Senhor de senhores, Jesus, incomparável, majestoso, maravilhoso, Deus, único, vivo e verdadeiro, Deus todo-poderoso, Deus que submete a si todas as coisas, Deus que faz conforme o seu conselho, Deus que determina todas as coisas, Deus que nos gerou para o seu louvor, Deus que nos enviou a esta terra, a este mundo, para vivermos para Ti. Deus que nos escolheu e nos predestinou
antes da fundação do mundo, para a tua glória. Deus, que não falha, nunca falhou e jamais irá falhar. Deus Santo, Deus tão grande, que decidiu viver em nós, determinou nós como sua casa, como sua morada. Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Anseio, Senhor, pela tua volta, Deus. Anseio, Jesus, pela tua vinda. Anseio, Jesus, em lhe encontrar, Senhor. Anseio, Jesus, em poder, Jesus, lhe abraçar. Anseio, Senhor, estar em teus braços eternamente, Jesus. Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, eu te amo, Pai. Eu te amo, Senhor. Não há palavras, Jesus. Não há palavras, Senhor, que expressem, Deus, o que tu és. E nenhuma palavra, Senhor, nenhuma palavra é suficiente, Jesus, ou verdadeira de fato, para mostrar o que sentimos por ti, Senhor. Por isso, Deus, eu te agradeço por tu seres um Deus que sonda os corações, por seres um Deus que esquadrinha o coração do homem, Senhor. E tu podes agora esquadrinhar, Senhor, o coração da tua igreja. Tu podes agora, Senhor, sondar o coração, Senhor, das tuas ovelhas, o meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande benefício que nos alcançou. Obrigado, Deus, pela liberdade, Jesus, pela liberdade que o Senhor nos deu, pela liberdade, Jesus, que temos em Ti. Com humildade, Pai, com submissão, com temor e tremor, eu lhe peço, Deus, usa minha boca, usa minha vida para edificar a tua igreja, para trazer crescimento aos teus filhos, Senhor. Que a boa semente que será lançada em terra boa dê o seu fruto, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. E todos digam amém. Obrigado, pastora. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, salvos e salvos para sempre, eleitos de Deus, escolhidos do Senhor, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação, para reinarem em vida por meio de Cristo,
Homens e mulheres chamados por Jesus de ministros da nova e eterna aliança. Homens e mulheres chamados por Jesus de embaixadores em nome de Cristo. Homens e mulheres chamados por Deus de bom perfume. Homens e mulheres chamados por Deus de pedras que vivem. Homens e mulheres chamados por Deus de povo meu. Nós estamos aprendendo através da Bíblia, através da palavra sagrada do nosso Deus, as práticas que levam a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar a uma felicidade plena, a uma vida de plena realização. Nós temos recebido do Senhor bons conselhos. Nós temos recebido do Senhor boas instruções. E quando praticadas, resultam numa vida feliz, resultam numa vida plena, resultam numa vida de realizações. O testemunho de nossas vidas, irmãos, será luz para o mundo. Será luz e guia para outros neste mundo. E é por isso que o que nos interessa é o que a palavra de Deus diz. É por isso que aqui nós abrimos a Bíblia e mergulhamos nela para aprendermos com a palavra do Senhor. Pois a vontade do Senhor, ela é e sempre será boa, agradável e perfeita. E o Senhor quer que todos nós venhamos a conhecer esta vontade do Senhor. Por isso ele diz, para que conheceis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12, versículo 2 está escrito, para que venhamos experimentar, olha lá, e não vos conformeis com este século. Então o conformar com este século é o quê? Se moldar às situações deste mundo. O não vos conformeis com este século é o quê? Eu não posso me moldar às situações que o mundo me apresenta. Porque dia a dia, este século me apresenta um cenário totalmente contrário ao que a Bíblia Sagrada me apresenta. Ok? E como que eu faço? Não posso me conformar, não posso me moldar. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser transformado. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então olha que tremendo. É pela tua mente que você diz sim e que você diz não para aquilo que você determinar dizer. Então, se você determina dizer sim para a palavra de Deus, a sua mente estará em constante renovação. Se você diz não para a palavra de Deus, a tua mente também estará em constante renovação, mas pelo mundo. O mundo vai tentar moldar os teus pensamentos. O mundo vai tentar fazer com que você se encaixe no pensamento do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Então, se eu sou transformado pela renovação da minha mente, pela palavra, então eu vou experimentar. O que, pastor? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, quando eu me permito ser transformado, quando eu abro a minha mente, abro os meus pensamentos para receber a palavra de Deus e dizer, eu vou viver ela,
eu vou praticar ela. Eu vou começar então a experimentar. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem chega a este nível? Quem se lança para a palavra sem reservas. Quem se lança para Deus sem reservas. Porque ele será em todo o tempo transformado pela palavra de Deus. Você não é deste mundo. Você é cidadão do céu. Amém? Então você precisa entender que o Senhor não quer que você se molde a este mundo. 2 de Pedro 3:18. Muitas situações, às vezes, amados, vêm para a nossa vida, e se nós não estamos sendo renovados pela palavra do Senhor, se nós não estamos tendo a mente renovada pela palavra do Senhor, nós acabamos deixando de experimentar a boa vontade de Deus na nossa vida. Como assim, pastor? Vou aqui, antes de ir para o versículo, eu quero aqui dar um exemplo simples para você. Muitas pessoas decretam a sua vida por conta própria. O que é isso? A pessoa, ela se molda a este mundo, ela se adequa àquela situação que ela está vivendo e se conforma com aquela situação. Estão entendendo? E aquela situação, ela se molda, mas tão profundamente no íntimo daquela pessoa, que aquela pessoa, ela não consegue ver aquela situação mudada na vida dela. Ou seja, ela caminha os seus dias, ela caminha a sua vida dizendo: assim que é a minha vida. Captaram? Mas quando essa pessoa começa a entrar na palavra de Deus, o Senhor já disse aqui no começo do culto: se creres, verás a glória de Deus. Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Porque é por fé. Então, quando eu ativo a minha fé na palavra de Deus, a minha mente ela é renovada. Então, eu deixo de ver aquilo que eu estou vendo e começo a ver o que Deus tem para a minha vida. E aí, então, eu começo a experimentar. Por que eu vou começar a experimentar? Porque, de fato, aquela palavra trará o poder de Deus para a minha vida. Amém? Então, nós somos um povo, amados, por mais que pareça estar definido alguma coisa na nossa vida, nós não damos aquilo por definido. Nós honramos o Deus que nós servimos aqui. Não, pastor, mas para mim tá bom assim, mas você sabe se é o que Deus quer para você? Você sabe se é o que Jesus já preparou para a tua vida? Por que o povo lá, todos nossos irmãos morreram no deserto? Porque deixaram de acreditar. Deixaram de crer, amados. Ouça. O Senhor caminha conosco. Assim como o Senhor caminhou com os nossos irmãos lá no deserto. E os nossos irmãos morreram lá no deserto. Porque deixaram de crer. Deixaram de acreditar. O Senhor quer que eu e você ultrapassemos os limites. Venhamos ultrapassar o natural. Amém? As grandes coisas, amados, vêm a vida de uma pessoa quando ela começa
a honrar ao Deus grande que ela serve. Quando ela começa a alegrar o coração do seu Deus, as coisas grandes começam a vir. A pastora postou algo também essa semana, que não há grandes homens. Há um Deus grande que realiza grandes coisas através de quem? De pequenos homens. Nós somos os pequenos. Amém? Mas pequenos que estão prontos para Deus nos usar para grandes coisas. E o mundo vai ver na nossa vida, o mundo vai ver em nós o tamanho do Deus que nós servimos, o tamanho do Deus que nós aqui servimos, adoramos e glorificamos. Amém? Quantos creem assim? Em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, está escrito: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Tudo isso aqui é uma pequena introdução para aquilo que o Senhor vai nos mostrar agora, para trazermos para a nossa vida familiar, para o nosso casamento. Amém? Voltando no primeiro versículo, o que a palavra diz? Josué disse: olha, se vocês querem servir outros deuses, ou seja, se vocês não querem andar na palavra, vocês são livres. Amém? Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, seria assim: olha, se vocês querem servir ao Senhor, me segue. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então vocês vão ter aí um exemplo para seguir, não é? Então, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, amado, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O número 1 deste estudo diz assim: nossa vida deve ser para louvor da glória de Deus e testemunho de sua graça. Em Romanos 11:36 está escrito: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ti, Senhor. A ti, Senhor. A ti, Senhor. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O nosso casamento é para a glória do nosso Deus. A nossa vida a dois é para a glória do nosso Deus. A nossa vida conjugal é para a glória do nosso Deus. Nossa família é para a glória do nosso Deus. Amém? E assim nós temos que desenvolver a nossa vida. Dia após dia. Nós sabemos que é um aprendizado. Ok? Número 2. A nossa vida financeira. Né? A vida financeira dentro da família. A vida financeira do casal. A vida financeira do lar, ela deve ser de união. E jamais, né, ser de divisão ou disputa. O que seria isso, pastor? Aqueles casais
que tem tudo separado. Não, isso aqui é meu. Isso aqui é seu. Esse aqui é o meu carro. Esse aqui é o seu carro. Eu conheço casais assim. Que o marido não pode pegar o carro da esposa. E a esposa também não pode pegar o carro do marido. Se pegar, dá briga. Isso não é casamento cristão. Nunca foi e jamais será. Então, a nossa vida financeira ela tem que ser comum na vida do casal. A esposa precisa saber de tudo da vida financeira do marido. E se a esposa trabalhar, o esposo precisa saber de toda a vida financeira da esposa. Precisa ser de comum acordo a administração financeira dentro do lar. Amém? Amados, tem maridos que não abrem nada para suas esposas. E aí o marido morre. E a esposa dá dó. Porque ela vai, passar assim um desespero. E muitas das vezes ela vai ser até envergonhada, porque vão ir pessoas até ela para dizer, olha, teu marido tinha isso. Tinha! E a pessoa fala, você não sabia? O Senhor nos ensina que a vida financeira faz parte da nossa vida espiritual. Por isso que ela deve ser bem administrada. Nossa vida financeira faz parte da nossa vida abundante. Se eu não administrar minha vida financeira, se a esposa não for a administradora do lar, se o marido não for aquele homem sincero, transparente, que reparte com a sua esposa a sua vida financeira, não terá bom êxito, não terá bom fim. Amém? Então, é marido e mulher trilhando juntos uma vida financeira na vida espiritual. Amém? Quem entende diz amém. Atos 4:32 diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Creu no Evangelho, entrou no Evangelho, está andando no Evangelho, marido e mulher tem que ser um. É um só. Amados, da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Aqui nós somos um. Por que marido e mulher às vezes em casa não são um? O que é um? O mesmo pensamento, o mesmo foco, a mesma visão, o mesmo propósito. Por quê? Estão entendendo? Então, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E olha, é o que eu falei, tem marido, né? Eu tenho esposa que fala, não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Olha, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tem que ter liberdade, marido e mulher, com tudo. As coisas da minha esposa, eu cuido. Eu tenho zelo das coisas dela. E se eu preciso de alguma coisa que é dela, ela me cede. Com todo amor. Se ela precisa de alguma coisa minha, eu cedo a ela com todo amor, porque ela cuida, ela zela. Porque o que é meu é dela. E o que é dela é meu. Então é nosso. Estão entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus por isso? Ok. Então, não meu, não seu, mas nosso. Amém? Glória a Deus. João 17, 9 a 11 diz assim:
É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo aion. Eu rogo pelo mundo ocumene. Quem recebeu o estudo dos 4 mundos sabe o que eu estou falando. O mundo ocumene, mundo dos salvos. Mundo aion, mundo dos perdidos. Então o Senhor Jesus diz, é por eles que eu rogo. Os salvos, não pelo mundo aion, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A pregação aqui nesta noite é para os filhos de Deus. É para os do mundo ocumene. É para aqueles que o Senhor mesmo chamou. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. No teu casamento o Senhor é glorificado. Na tua família o Senhor é glorificado. Nesta igreja o Senhor é glorificado. Amém? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aleluia. O Senhor Jesus, na sua natureza humana, clamando ao Pai, amém? Orando e nos ensinando como que nós devemos proceder. Então o casamento deve ser o quê? Unidade, sendo um em tudo. O casamento onde há divisão, irmão, onde há disputa, não gera bom testemunho de Cristo. Amém? Então é necessário nós chegarmos a este patamar, chegarmos a este nível de unidade, união, e não divisão, não disputa. Ok? Número 3. Vamos falar da vida financeira, do casamento. Saber administrar bem o que é da família é necessário. Amém? Você precisa saber administrar. Pastor, eu não estou tendo nada para administrar ainda. Virá. E quando vir, você já estará preparado pelo Senhor para administrar. Amém? Então, 10% você sabe que é do Senhor. Esse 10%, amado, não coloque a mão. Não toque. Não use para fazer outra coisa. Ok? A palavra do Senhor diz que aquele que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda. O que é ser-lhe-á em pura perda? Ele acha que vai estar sendo alguma vantagem para ele ali, mas futuramente vai ser perda. Então, o que é do Senhor é do Senhor. Amém? 10%, os outros 10% devem ser guardados como reserva. Você deve fazer uma poupança, você deve ter uma reserva. Então, você lá tem um salário, você tem uma renda mensal dentro do seu lar. Amém? E aquilo que eu disse, se ainda não há possibilidade, eu já profetizei, já disse que vai haver esta possibilidade na sua vida. Em nome de Jesus. Esses 10% deve ser guardado como reserva. E aí o restante com as despesas da família. Então, com 80% de tudo que Deus te dá no mês, você vai viver. Com despesa de mercado, despesa de casa, com tudo. 80%. E 20%, 10% é para você guardar e 10% é o do Senhor. Aquilo que é justo para o Senhor.
Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Em Provérbios 3, 9, 10, está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, envolver Deus na vida financeira é importante ou não é? E deve ser envolvido não por obrigação. Nunca dê nada ao Senhor se sentindo pressionado, irmão. Amém? Eu louvo a Deus que nós somos um ministério que instrui a palavra. Porque é pela palavra que virão as bênçãos na nossa vida. Então, tudo que nós temos que fazer deve ser de livre e espontânea vontade. Na ficha de membro da igreja, aqueles que preencheram, há um espaço lá que você respondeu. Se você concordava com o dízimo, sim ou não? Por que, pastor, que estava escrito isso lá? Porque o dízimo faz parte da graça. E se a ovelha não concorda com o dízimo, ela ainda não está pronta para viver a graça. Entendeu? Então, não é uma lei, não é uma pressão, não é uma obrigação. É o quê? A graça de Deus revelada. Porque a ovelha que tem esse entendimento da graça, ela coloca lá, sim, eu concordo. De livre e espontânea vontade. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, transbordarão de vinho os teus lagares. Quando envolvemos Deus na nossa vida financeira. Em 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu quero dizer algo para você aqui, porque talvez pode ter alguém que pegue esse versículo aqui e interprete ele de uma forma como de fato ele está escrito. Vamos então. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente ao que semeia. O que é semente? É aquilo que joga no chão para germinar e dar fruto. Amém? Essa pessoa teria um nome. Que nome essa pessoa teria? Agricultor? Lavrador? Isso? Amém. Você é agricultor? Você é lavrador? No mundo espiritual, sim. Na vida física você é? Não. Mas o lavrador, o agricultor, ele semeia a semente para colher o fruto e fazer o que com o fruto? Vai comer tudo? Ele vai fazer o que? Ele vai vender aquele fruto para ter sustento. Amém? E aí Deus faz chegar o que na vida dele? O pão. Estão entendendo? Faz chegar o pão, porque olha, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então, quanto mais você semear, mais você vai colher e muito mais você vai plantar. E ele vai multiplicar na sua vida os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Está vendo a importância da vida financeira com a vida espiritual? Percebe, irmão? Percebe a importância disso? Nossa vida espiritual ela está diretamente ligada à nossa vida financeira. Então, por isso nós colocamos Deus na nossa vida financeira. Amém? Porque é o Senhor quem faz chegar a semente. Nós semeamos e a semente vem de quem? De Deus. Ele quem faz chegar. E quanto mais nós semeamos, mais sementes nós teremos para semear. Ok?
Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então nós já entendemos isso aqui. Aquele que retém mais que os 10%, porque a medida justa é 10%. Aquele que retém mais que os 10%, ser-lhe-á em pura perda. 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A generosidade traz prosperidade, irmão. Em Tiago 4,14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nenhum de nós sabemos. Que é a vossa vida? Olha que tremendo esse versículo. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Como nós não sabemos o amanhã, igreja, nós vivemos o agora. Ok? Por não saber o amanhã e por Deus não nos permitir saber e por Deus nos ensinar que nós não devemos andar ansiosos por nada nesse mundo, nós vivemos intensamente o agora. Eu digo algo para você. A minha vida hoje, se Deus passar a régua e colocar o ponto final hoje, eu vou para a glória feliz. Eu vou para a glória realizado. Eu vou para a glória dizendo: em tudo o Senhor me abençoou. Pastor, sim, eu posso dizer isso hoje. O Senhor me fez isso. O Senhor me deu isso. Na minha vida familiar, na minha vida conjugal, na minha vida como pai. No meu ministério, sim. Eu vejo as mãos do Senhor a guiar os meus passos, a guiar a minha vida. O Senhor me deu e tem me dado grandes coisas. Mas porque eu aprendi a viver o agora. Eu aprendi a me descansar do amanhã. Eu era uma pessoa muito preocupada com o amanhã. Eu era uma pessoa que tinha muitos medos, minha irmã Mayla. Eu era uma pessoa que tinha muitas dúvidas, muito inseguro de si mesmo, com filhos, com esposa. E o Senhor me curou. O Senhor me ensinou pela palavra que basta cada dia o seu mal. O importante é o viver agora. E a cada instante que eu vivo, nas minhas veias correm a alegria do Senhor. A cada instante que eu vivo, até mediante lutas, dificuldades e adversidades, eu me regozijo no Senhor. Eu me alegro no Senhor. E isso traz para a minha vida a recompensa de Deus. Por isso eu posso dizer que se o Senhor me levasse hoje, com toda tranquilidade e paz no meu espírito, no meu coração, eu diria para a igreja aqui e digo: eu morreria feliz e realizado para a glória do nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que muito ainda Deus tem para realizar. Amém? Na minha vida, através da minha vida. Eu creio nisso, né? Mas eu já quero que a igreja fique ciente disso. Que o Senhor tem me realizado. O Senhor tem feito infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido, daquilo que eu tenho pensado na minha vida. Número 4, igreja, diz assim: a vida íntima do casal deve ser ativa
para a satisfação mútua. Ok? Então a vida conjugal, ela é importante na vida do casal. Em Deuteronômio 24, versículo 5, diz assim: olha, amados, o que diz a palavra? Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Então, a lua de mel, né? Com uma semana, 3 dias, 2 dias, onde volta e... Não, é 1 ano. Essa lua de mel tem que ser 1 ano. Por quê? Tem que promover a felicidade à mulher. Ficará livre em casa. Esse livre em casa, mas não é ficar lá, né? Na rede. Não. Não poderia ser enviado para a guerra, ser mandado longe de casa. Amém? Então estaria todos os dias em casa. Então olha como é que é importante, né? O marido e a esposa estarem todos os dias juntos, dormindo juntos. Amém? É a importância da vida conjugal, da vida de marido e mulher. Para quê? Para que haja felicidade. A felicidade de uma esposa, quem que vai dar para ela? É o marido. A felicidade de um marido, quem vai dar para ele? A esposa. Então isso tem que ser algo mútuo, tem que haver a cumplicidade de entendimento disso. Porque tem pessoas, amados, que, como a gente já tem aprendido muito aqui, não receberam amor. E por não terem recebido amor, elas não sabem dar o amor. Elas não têm, a gente só dá o que a gente tem. E eu louvo a Deus que a graça de Deus tem nos ensinado o amor. Tem nos ensinado a dar o amor. E isso tem enriquecido o nosso casamento, tem enriquecido a nossa vida conjugal. Amém? Por quê? Nos fez enxergar o nosso casamento com os olhos de Deus. Amém? Então que isso cresça cada vez mais no teu casamento, na tua vida, para a glória de Jesus. Gênesis 1, 28 e 31 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Viu Deus, 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então diga, é muito bom. Diga, é muito bom. Diga assim, as obras do Senhor são maravilhosas. Você pensa que o sexo, quem que fez? Quem fez? Quem inventou? Quem inventou, irmão? E ele viu que era muito bom. A Bíblia está dizendo. Quem questionar aqui vai questionar a Bíblia. Marido e mulher no Senhor é muito bom. Traz felicidade, traz realização, traz vida plena, completa, amado. Amém? Completa. Então, os abençoou, nós somos abençoados por Deus. Depois da cruz ele já nos abençoou, não é? E disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós não vamos fazer que nem Jacó, né? Não vamos fazer isso. Ou ganhar dele. Não. Fazer uma tribo, né? 12 tribos.
Não vamos fazer isso. Com prudência, não é? Mas o homem e a mulher têm que ter a intimidade, irmão. A vida íntima é plano de Deus. Diga, vida íntima é plano de Deus. Gênesis 2, 24 e 25 diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tem marido e mulher, tem casais que passam uma vida inteira num casamento, amados, com vergonha um do outro. Isso é muito sério. E isso, para a nossa vida, que vivemos a graça de Deus, não pode existir. Não pode existir. Nenhum tipo de vergonha na nossa vida. Amém? Porque a Bíblia diz que os tímidos não herdam o reino dos céus. Pastor, então o tímido não vai para o céu? Mano, você já sabe o que é reino, o que é salvação. O tímido, ele não herda a vida abundante. O tímido, ele não herda as bênçãos de Deus aqui nessa terra. Então, se a pessoa ela tem vergonha ou ela tem alguma barreira consigo mesma, ela não vai receber a vida abundante que Jesus determinou para ela. Então, principalmente no casamento, e olha que está escrito: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ok? Os dois não se envergonhavam. Se envergonharam quando? Quando o pecado entrou. Então, pastor, mas aí Jesus veio fazer o quê? Jesus tirou ou não tirou o pecado do mundo? Amém? Então receba para a tua vida esta liberdade que você tem em Cristo no seu casamento. Receba para a sua vida essa liberdade que Jesus te dá para o teu casamento. Amém? Ser bem sucedido, ser feliz. Amém? A intimidade tem que gerar liberdade na relação e tem que trazer, sim, satisfação mútua. Porque o homem tem necessidade, mulher tem necessidade. Por isso que Deus já juntou o homem e mulher para ser uma só carne, para um satisfazer o desejo do outro. Ok? 1 Coríntios 7, versículos 3 e 4 diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, está bem claro aqui. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. É devido. É dívida, tem que pagar. Amém? E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Está claro aqui? Está claro? Amém. Glória a Deus. Número 5. É importante saber respeitar os laços familiares um do outro. Mas o que é fundamental é a nova família constituída. Então, assim, eu tenho meus pais, tenho os meus irmãos, a minha esposa tem os pais dela, tem os irmãos dela. Então eu respeito os laços familiares dela, ela respeita os meus laços familiares. Porém, o principal será o quê? A nossa família. A atenção mais importante vai ser para quê? Para a família constituída. Porque a partir do momento que se casam, que o marido deixa o pai e mãe e une-se à sua esposa, ali é a família dele. Ali é a família
dele com Deus. Os laços familiares ainda se tem no respeito, no amor, na união, mas jamais eu vou dar mais importância aos meus laços familiares anteriores do que a minha própria família. Amém, igreja? Estão entendendo? Ok? Então, assim, é necessário ter o respeito pelos familiares do meu cônjuge. Eu tenho que ter. Porque há casais que, quando se casam, brigam muito, às vezes, por causa de famílias. Por causa de famílias, porque não sabem administrar, né? E às vezes o marido, às vezes não sai da casa da mãe, ou às vezes a esposa não sai da casa da mãe. Isso gera ciúme, isso gera intriga. Então nós temos que ser sábios para lidar com isso. Amém? Nós não vamos colocar o nosso casamento em risco. Nós não vamos colocar a nossa vida familiar em risco por causa de coisas que a própria palavra aqui já está nos ensinando, né? Em Salmo 133, versículos 1 a 3, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu tenho que viver em paz com todos. Amém? Eu tenho que ser prudente, sensato e entender que a minha família é prioridade. Porém, se há uma necessidade em que meu cônjuge necessita fazer algo para os seus familiares, eu respeito. Amém? Eu respeito. Se eu preciso fazer algo para os meus familiares, o meu cônjuge, minha esposa, ela vai respeitar e ajudar. Ok, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso. Então, é indispensável saber conviver com amor. Tem que saber conviver com amor. Porque o ícone da graça de Deus é o quê? O amor. É o amor. Se eu não demonstrar o amor, eu não posso falar que eu estou na graça de Deus. De modo algum. Então, o amor tem que sempre prevalecer. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aquilo que Deus criou, Ele criou. Ele não voltou atrás. Voltou atrás? Ele criou. Filho vai ser sempre filho, irmão. Mesmo que os pais sejam separados. Nós temos aqui a liberdade para falar de tudo. Amém? Então, se há situações que pais são separados e há filhos, eles nunca vão poder deixar de ser filho. Vão ter o vínculo sim para o resto da vida, enquanto aquele filho existir. E nós temos que entender isso. Nós temos que respeitar isso. Porque Deus não nos criou e depois nos abandonou. Deus sempre esteve conosco. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, filho vai ser sempre filho. Mas o pai é o que cuida. Amém? Mas o pai que cuida deve ensinar que quem gerou foi outro. Porque a criança tem que honrar o pai que gerou. A criança tem que honrar pai e mãe, mesmo separado. Ouça isso, amados. Para que te prolongue os dias nessa terra. É mandamento de Deus com promessa. Então, nós temos por obrigação ensinar que quando há pais separados,
o filho deve ser ensinado a honrar o pai ou a mãe, mesmo estando ele longe. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Amém, pastora? Glória a Deus. Número 6. A forma como tu te relacionas com Deus tem um grande impacto na forma como vives teus relacionamentos. Hebreus 1, do 1 ao 3 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. É Ele quem sustenta todas as coisas. É Ele quem sustenta o nosso casamento. É Ele quem sustenta a nossa família. Amém? Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então o Senhor nos revela e nos ensina a sua palavra para que a coloquemos em prática na nossa vida. Então nós não podemos simplesmente estar aqui por estar. Hoje é dia de culto, né? Muitos irmãos aí fora, eu sei que vivem assim. Hoje eu tenho igreja. Então assim, ele cumpre o horário, ele cumpre a agenda, né? Só faltou lá o cartão para ele picar. Estou lá de corpo presente. Então, em Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Você tem recebido uma palavra? Amém? Agora essa palavra, acolhe ela com mansidão. Não relute contra ela, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então esta palavra, se você acolhê-la com mansidão no teu espírito, ela vai trazer benefício para a tua vida. Se você pegar as instruções do casamento e começar a aplicar no teu casamento, vai trazer benefício para o teu casamento. Amém? Então, nós somos cristãos, igreja, não é porque a gente frequenta uma igreja. Não é porque a gente tem esse espaço aqui com a placa aí fora. Por que nós somos cristãos então, pastor? Porque nós temos um relacionamento de amor com Cristo. É esse o peso de ser cristão. É um relacionamento de amor com a palavra. Amém? Então esta vida espiritual, ela tem que impactar a nossa vida conjugal. O amor que nós temos por Cristo, o amor que nós temos pela palavra, tem que impactar a nossa vida conjugal. Amém? Glória a Deus. E nós vamos já... Estamos finalizando, pastora? Quase? Então, olha, ignorar que vida financeira, vida sexual e os relacionamentos familiares não são parte da vida espiritual é imaturidade. É imaturidade. Aquele que critica, aquele que diz que não pode falar disso, ele é imaturo. Por quê? Vida financeira, vida sexual e relacionamento familiar, amados, é base de uma vida aqui nessa terra. E tem que ser a vida espiritual, na vida espiritual. Porque a gente sabe que se a gente viver tudo isso aqui pelas regras do mundo, só tem destruição. Vida financeira, sexo e relacionamento familiar. Se a estrutura, se a base não for Deus, se a base não for a palavra de Deus, amados, é só ruína, é só destruição. Amém?
Então nós somos ensinados pela palavra do Senhor a ter um casamento e uma família com bases espirituais para a glória do nosso Deus. Amém? Então, sendo assim, eu oro para que você desfrute das bênçãos do Senhor para o seu casamento. Eu oro e peço a Deus para que você tenha uma vida financeira, uma vida familiar próspera, bem-sucedida em tudo. Em 1 Coríntios 13, 1-8, está escrito: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O amor jamais acaba. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.